Você já ouviu alguém dizer que comer maçã todos os dias faz bem para a saúde? Pois é, a maçã tem fama de ser uma fruta milagrosa, associada à longevidade, ao coração saudável, à pele bonita e até ao emagrecimento. Mas existe um detalhe escondido, um erro cometido por milhares de pessoas, que pode transformar essa fruta aparentemente inofensiva em um verdadeiro veneno para os seus rins. E acredite, quando esse erro é cometido com frequência, as consequências podem ser devastadoras e irreversíveis. É exatamente sobre isso que você vai descobrir agora. Então, se você está comendo maçã do jeito errado, é bom ficar até o final deste vídeo, porque eu garanto que ninguém nunca te contou isso de forma tão clara. A maçã é rica em fibras, vitaminas e antioxidantes, mas também contém substâncias que podem ser prejudiciais quando consumidas de maneira inadequada. O grande problema está justamente nas partes que muita gente consome sem nem pensar. Sim, eu estou falando das sementes da maçã. Dentro delas existe um composto chamado amigdalina, que quando metabolizado pelo nosso organismo pode liberar cianeto. Você ouviu certo. Cianeto, uma substância extremamente tóxica que, em excesso, é capaz de comprometer órgãos vitais, incluindo os rins, que são os filtros do nosso corpo. Talvez você esteja pensando, mas ninguém morre por comer uma sementinha de maçã, né? Realmente, pequenas quantidades geralmente não causam sintomas graves. O problema é que esse consumo repetido, ao longo do tempo, associado a outros fatores de risco, pode contribuir para uma sobrecarga renal. Isso porque os rins são responsáveis por filtrar e eliminar substâncias tóxicas, e quando recebem pequenas doses frequentes de elementos nocivos, podem acumular microlesões que, silenciosamente, evoluem para problemas sérios, como insuficiência renal. E aqui está o ponto crucial. Muitas pessoas não têm ideia desse risco. Elas trituram maçã inteira no liquidificador para fazer suco, comem as sementes juntos sem perceber, ou até usam receitas caseiras acreditando que tudo na fruta é saudável. Só que esse hábito é um erro gravíssimo. Imagine só. Ao mesmo tempo em que você acha que está fortalecendo sua saúde, na verdade está plantando uma bomba relógio dentro do seu organismo que um dia pode explodir na forma de dores, inchaços, alterações na urina e, nos piores casos, a necessidade de diálise. E não é apenas a semente. Outro erro comum é o consumo excessivo de maçãs em sucos industrializados ou concentrados, que são ricos em frutose. A frutose, quando ingerida em excesso, também sobrecarrega os rins, favorecendo a formação de cálculos renais e o desenvolvimento de resistência insulínica, que é um caminho direto para o diabetes. E como você deve saber, o diabetes é uma das principais causas de doença renal crônica no mundo. Ou seja, algo aparentemente simples, como beber muito suco de maçã achando que está cuidando da saúde, pode estar acelerando o processo de destruição dos seus rins sem que você perceba. É por isso que eu digo, cuidado com a forma como você consome a maçã. O erro não está apenas em comer a fruta, mas na maneira descuidada e exagerada de consumir certas partes e preparações dela. E o que pouca gente sabe é que existem sinais sutis de que os seus rins já estão sendo afetados. Fadiga constante, urina com cheiro forte, inchaço nas pernas, dor lombar e até pressão alta podem ser pistas de que você está sobrecarregando esses órgãos silenciosamente. Agora, antes de continuar revelando os detalhes sobre como esse erro acontece e como você pode evitar que a maçã se torne um veneno para os seus rins, eu quero te pedir uma coisa bem rápida. Se esse conteúdo já chamou sua atenção, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu like, porque isso ajuda muito a levar essa informação para mais pessoas que, assim como você, precisam saber da verdade escondida por trás de hábitos aparentemente saudáveis. Não se engane, nem tudo que parece saudável realmente é. Nos próximos minutos você vai descobrir quais são os maiores perigos escondidos nessa fruta, quais hábitos você deve abandonar imediatamente e como proteger seus rins antes que seja tarde demais. Fica comigo até o fim, porque a parte mais impactante ainda está por vir. Agora que você já entendeu que as sementes da maçã escondem um risco perigoso,
e que o excesso de sucos industrializados pode sobrecarregar seus rins, precisamos aprofundar ainda mais essa história. Porque não se trata apenas de sementes ou de açúcar. Existe todo um conjunto de fatores que transformam a maçã, uma fruta aparentemente inofensiva, em um inimigo silencioso para quem não tem cuidado. E quando falamos de rins, estamos falando de órgãos que trabalham em silêncio absoluto, dia e noite, sem descanso, filtrando impurezas, equilibrando sais minerais e controlando a pressão arterial. Quando eles falham, a vida inteira entra em colapso. Um dos erros mais comuns é o consumo exagerado de maçã em dietas restritivas. Quantas pessoas você já viu que entram em modas milagrosas, acreditando que só comer maçã durante alguns dias vai desintoxicar o corpo, emagrecer rápido e limpar o sangue? Pois é, isso é uma armadilha terrível. Primeiro, porque dietas monotemáticas sobrecarregam o organismo, e segundo, porque a maçã, apesar de saudável em moderação, não possui todos os nutrientes essenciais para manter o equilíbrio interno. O resultado? Deficiências nutricionais, queda da imunidade, perda de massa muscular e, principalmente, sobrecarga metabólica para os rins, que precisam compensar o excesso de frutose circulando no sangue. A frutose é um tipo de açúcar natural da fruta, mas não se engane. Em grandes quantidades, ela se comporta como um veneno lento. O metabolismo da frutose acontece principalmente no fígado, mas o excesso acaba sobrecarregando os rins, favorecendo a formação de ácido úrico. E sabe o que o excesso de ácido úrico causa? Cristais que podem se acumular nas articulações, levando à gota, e nos rins, levando à formação de cálculos renais. Talvez você já tenha sentido aquela dor intensa, em cólica, que começa na lombar e irradia até a virilha. Esse é o sofrimento de quem já desenvolveu pedras nos rins. Imagine passar por isso porque acreditou que estava fazendo bem, ao exagerar em uma fruta aparentemente inocente. Outro detalhe perigoso é o uso de sucos detox mal planejados. Muitas receitas misturam maçã com outros ingredientes ricos em oxalato, como espinafre e beterraba. O problema? O oxalato, quando em excesso, aumenta drasticamente o risco de formação de cálculos renais de oxalato de cálcio, que são os mais comuns e os mais dolorosos. E o que pouca gente percebe é que, ao tentar desintoxicar o corpo, na verdade está intoxicando os rins com substâncias que eles não conseguem eliminar em excesso. Ou seja, o que deveria limpar, acaba destruindo. E não para por aí. Outro erro que pode transformar a maçã em um veneno para os rins é o consumo frequente de frutas contaminadas por agrotóxicos. Infelizmente, a maçã está entre as frutas que mais recebem pesticidas no cultivo. Esses químicos, quando ingeridos repetidamente, podem se acumular no organismo e causar danos silenciosos aos rins, já que eles funcionam como filtros naturais. A exposição crônica a agrotóxicos está associada à insuficiência renal, alterações hormonais e até risco aumentado de câncer. E pense comigo, quantas vezes você já comeu uma maçã sem lavar direito, acreditando que a casca brilhante era sinônimo de saúde? Na verdade, pode ser uma armadilha tóxica. E se você acha que o perigo está apenas na maçã convencional, saiba que até mesmo na forma industrializada, os riscos são enormes. Balas de maçã, doces, geleias e refrigerantes sabor maçã carregam uma quantidade absurda de açúcares e corantes artificiais. Tudo isso é um prato cheio para sobrecarregar os rins e o fígado, aumentando o risco de hipertensão, obesidade e diabetes. E lembre-se, a hipertensão e o diabetes são as duas principais causas de insuficiência renal crônica. Isso significa que um simples refrigerante de maçã, consumido repetidamente, pode ser a porta de entrada para um problema irreversível. O mais assustador é que os sintomas da sobrecarga renal não aparecem de imediato. Os rins têm uma capacidade impressionante de compensar as agressões, mas quando os sinais surgem, geralmente já é tarde demais. É por isso que você precisa estar atento desde já. Preste atenção a sinais como urina espumosa, cansaço constante, pele ressecada e inchaço nos tornozelos.
Esses pequenos detalhes podem estar dizendo que o seu corpo já não está lidando bem com as toxinas acumuladas. E antes de eu continuar revelando os maiores perigos escondidos no consumo descuidado da maçã, eu quero te pedir de novo. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo. Essa informação pode salvar alguém que você ama e que, sem perceber, está destruindo seus rins todos os dias. Não guarde isso só para você, porque ninguém fala desse assunto abertamente. Nos próximos minutos, você vai conhecer quais combinações da maçã com outros alimentos são verdadeiras bombas relógio para os rins e quais cuidados simples você pode adotar para nunca mais correr esse risco. Fica comigo até o final, porque agora vamos mergulhar ainda mais fundo na verdade que ninguém nunca contou sobre essa fruta tão popular. Agora que você já entendeu como o consumo descuidado da maçã pode sobrecarregar seus rins, chegou a hora de revelar algo ainda mais surpreendente. A combinação dessa fruta com certos alimentos e hábitos do dia a dia pode potencializar os riscos de forma assustadora. E o pior é que, muitas vezes, as pessoas acreditam estar fazendo escolhas inteligentes, quando na realidade estão criando um ambiente perfeito para que seus rins sejam atacados em silêncio. Uma das combinações mais perigosas acontece quando a maçã é consumida junto com alimentos ultraprocessados ricos em sódio. Pense em um lanche comum. Uma maçã como sobremesa depois de um sanduíche cheio de embutidos, batata frita e refrigerante. Parece até equilibrado, não é? Afinal, você está colocando uma fruta no prato. Mas a verdade é que esse hábito pode ser devastador. O sódio em excesso retém líquidos, aumenta a pressão arterial e força os rins a trabalhar em dobro. Quando você adiciona a frutose da maçã nesse cenário, cria uma sobrecarga metabólica que acelera o desgaste renal. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Outro erro muito comum é misturar maçã em excesso em sucos detox, junto com ingredientes que parecem do bem, como gengibre, limão e cenoura. O problema é que, quando tudo isso é batido junto, a quantidade de frutose aumenta, e a acidez da mistura pode alterar o equilíbrio do trato gastrointestinal, dificultando a absorção adequada de minerais importantes para os rins, como o magnésio. Resultado: aumento da predisposição a cálculos renais e até a formação de cristais que prejudicam o funcionamento normal dos néfrons, que são as unidades filtrantes dos rins. Mas não para por aí. Existe ainda o hábito perigoso de consumir maçã antes de dormir, acompanhado de doces ou de álcool. A frutose noturna é metabolizada de forma mais lenta, já que o organismo está se preparando para o descanso. Isso aumenta o risco de acúmulo de gordura no fígado, desregulação glicêmica e sobrecarga renal, principalmente quando há ingestão concomitante de bebidas alcoólicas. O álcool já é um inimigo natural dos rins, porque causa desidratação e aumenta a eliminação de eletrólitos. Quando você adiciona frutose nesse contexto, o efeito negativo se multiplica. E o que dizer da casca da maçã? Muitas pessoas não sabem, mas dependendo da origem da fruta, a casca pode concentrar uma grande quantidade de resíduos de pesticidas. Você já percebeu aquela camada brilhante que parece deixar a fruta mais bonita nas prateleiras? Muitas vezes não é brilho natural, mas sim uma cobertura com ceras e substâncias que não deveriam estar no seu prato. Quando ingeridas de forma contínua, essas toxinas se acumulam no organismo e passam a ser filtradas incessantemente pelos rins, que pouco a pouco vão sofrendo microdanos irreversíveis. É por isso que, sempre que possível, a recomendação é priorizar maçãs orgânicas ou lavar muito bem a fruta antes de consumir. Caso contrário, você pode estar colocando um veneno silencioso para dentro do corpo diariamente. Outro ponto pouco falado é a relação entre a maçã e pacientes que já têm alguma predisposição a problemas renais. Quem sofre de diabetes, hipertensão ou histórico familiar de doença renal precisa ter o dobro de cuidado. Isso porque qualquer sobrecarga extra, por menor que pareça, pode ser suficiente para acelerar um quadro silencioso de insuficiência renal crônica. E como esses problemas crescem no mundo inteiro, podemos estar diante de uma bomba relógio coletiva, escondida em um dos alimentos mais populares do planeta. E não se engane,
Até mesmo os chás feitos a partir de sementes ou folhas de maçã podem ser prejudiciais. Algumas receitas caseiras circulam como supostos remédios naturais para emagrecer, melhorar a digestão ou controlar a glicemia. O problema é que esses preparos concentram substâncias tóxicas que, além de não trazerem o benefício prometido, podem danificar o fígado e os rins ao longo do tempo. É o típico caso em que o remédio se torna muito pior que a doença. A grande verdade é que ninguém fala sobre isso porque a maçã sempre foi vendida como símbolo de saúde. Mas agora você já sabe que o erro não está apenas na fruta, mas na forma inconsciente como ela é consumida. E se você parar para pensar, quantas pessoas você conhece que comem maçã todos os dias sem nem imaginar esses detalhes? Talvez algum amigo, um parente próximo, ou até mesmo alguém da sua família esteja cometendo esses erros agora mesmo, sem ter ideia das consequências. Por isso, compartilhe essa informação. Não é apenas um alerta, é uma chance real de evitar que alguém próximo sofra futuramente com uma doença silenciosa, progressiva e devastadora. E antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Deixe seu like agora mesmo, porque o próximo bloco vai ser ainda mais revelador. Vou te mostrar como identificar os primeiros sinais de que os rins já estão sendo afetados e quais cuidados imediatos você deve tomar para impedir que a maçã se torne um verdadeiro veneno dentro do seu corpo. O que vem a seguir pode fazer a diferença entre proteger sua saúde ou ignorar sintomas que podem levar a consequências sérias. Até aqui você já percebeu como a maçã pode se transformar em uma ameaça silenciosa para os rins quando consumida da forma errada. Mas a grande questão é: como saber se seus rins já estão sofrendo os efeitos desse erro? Afinal, esses órgãos trabalham em silêncio, e quando os sintomas aparecem, muitas vezes já existe um dano significativo. É exatamente isso que você precisa aprender agora. Os sinais que seu corpo pode estar dando de que algo não está certo. Um dos primeiros alertas vem da urina. A cor, a frequência e até o cheiro podem revelar muito sobre a saúde dos rins. Se você notar que sua urina está mais espumosa que o normal, isso pode indicar a presença de proteínas, sinal claro de sobrecarga renal. Se o cheiro estiver muito forte ou diferente, isso também pode ser um indicativo de que seus rins não estão filtrando corretamente. Outro detalhe é a frequência. Urinar em excesso durante a noite ou, ao contrário, ter dificuldade em eliminar líquidos são pistas de que algo pode estar errado. Outro sintoma importante é o inchaço, especialmente nos pés, tornozelos e ao redor dos olhos. Isso acontece porque os rins, quando estão enfraquecidos, não conseguem eliminar corretamente o excesso de líquidos do corpo. O resultado é a retenção, que se manifesta em edemas. Muitas vezes, a pessoa acha que está apenas cansada ou que exagerou no sal, mas na verdade pode estar diante de um sinal de falência silenciosa dos rins. A pressão arterial também é um marcador essencial. Você sabia que os rins têm um papel direto no controle da pressão? Quando eles não funcionam bem, o organismo tende a desenvolver hipertensão, e a hipertensão, por sua vez, danifica ainda mais os rins, criando um ciclo vicioso. Se você começou a ter picos de pressão ou se seu controle pressórico piorou sem explicação, talvez o problema não esteja no coração, mas sim nos seus rins. Além disso, a fadiga constante é outro sintoma clássico. Os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos no sangue. Quando eles falham, a produção desse hormônio diminui, causando anemia. Isso explica por que pessoas com doença renal crônica muitas vezes se sentem cansadas, fracas e sem energia, mesmo após dormir bem. Se você vem sentindo cansaço sem motivo aparente, é um sinal que não deve ser ignorado. A pele também dá sinais. Coceira persistente e ressecamento podem estar relacionados ao acúmulo de toxinas no sangue, algo que acontece quando os rins não conseguem eliminar corretamente os resíduos. Essa intoxicação interna afeta não apenas o funcionamento dos órgãos, mas também a saúde da pele, que é um dos maiores reflexos externos do que acontece dentro do corpo. E talvez o sintoma mais preocupante seja a dor lombar. Muitas pessoas relatam dores na região das costas
próximas à cintura, sem imaginar que ali estão os rins. Essa dor pode variar de leve a intensa, podendo até ser confundida com problemas musculares, mas, em alguns casos, pode ser um sinal de cálculos renais ou inflamações que já começaram a comprometer a função renal. Agora que você já conhece esses sinais, é fundamental entender como evitar que o erro com a maçã leve a esse ponto. O primeiro cuidado é simples: nunca consuma as sementes. Elas não trazem nenhum benefício e podem liberar substâncias tóxicas. O segundo é moderar no consumo de sucos industrializados e concentrados de maçã, que têm alta carga de frutose. Prefira sempre a fruta fresca e inteira, mas mesmo assim com moderação. Outro ponto essencial é a higiene. Lave bem a casca antes de consumir, para reduzir a ingestão de pesticidas. Se possível, prefira maçãs orgânicas, que apresentam menor risco de contaminação química. E evite exagerar em receitas caseiras que utilizem sementes ou partes não convencionais da fruta. Muitas dessas curas naturais são, na verdade, armadilhas perigosas que sobrecarregam os rins silenciosamente. Também é importante associar o consumo da maçã a hábitos saudáveis que protejam os rins. Beba bastante água, mantenha uma dieta equilibrada e reduza o consumo de sal e de alimentos ultraprocessados. Quanto mais equilibrado for o seu estilo de vida, menor será a sobrecarga renal. Afinal, não é apenas a maçã que representa risco, mas sim a forma como ela se encaixa em um conjunto de escolhas alimentares ruins. E aqui vai um conselho valioso. Se você já apresenta fatores de risco como hipertensão, diabetes ou histórico familiar de doença renal, redobre a atenção. Nesse caso, consulte sempre um médico e faça exames regulares de função renal, como ureia, creatinina e exame de urina. Quanto mais cedo os problemas forem identificados, maiores são as chances de evitar complicações graves. Antes de passar para a parte final desse vídeo, eu quero reforçar um pedido. Se inscreva agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Assim você não perde conteúdos como esse, que revelam a verdade por trás de hábitos que parecem saudáveis, mas podem colocar sua vida em risco. Compartilhe também com amigos e familiares, porque essa informação pode literalmente salvar alguém próximo de você. No próximo e último bloco, você vai descobrir a conclusão mais importante desse alerta: como consumir a maçã de forma segura, quais quantidades realmente fazem bem, e principalmente como transformar essa fruta em uma aliada, em vez de um inimigo silencioso para os seus rins. O que eu vou revelar pode mudar a forma como você enxerga a sua alimentação para sempre. Chegamos ao momento mais importante deste alerta. Até agora você viu como o consumo errado da maçã pode ser perigoso, como ela pode sobrecarregar seus rins silenciosamente e quais sinais o corpo dá quando algo não vai bem. Mas agora vem a parte prática: como consumir essa fruta de forma segura, aproveitando seus benefícios sem cair na armadilha que transforma um alimento saudável em um verdadeiro veneno. O primeiro passo é simples: nunca consuma as sementes da maçã. Elas contêm amigdalina, que pode liberar cianeto em pequenas quantidades. Sozinhas, algumas sementes talvez não causem efeitos imediatos, mas em consumo repetido e exagerado, o risco de intoxicação existe. E mais, essa sobrecarga desnecessária acaba recaindo sobre os rins, que têm que lidar com as toxinas. Portanto, ao cortar sua maçã, descarte as sementes. Esse é o cuidado mais básico. O segundo passo é a moderação. A maçã é rica em fibras, vitaminas como a C e minerais como o potássio. Mas isso não significa que você pode comer quantidades ilimitadas sem consequências. 2 maçãs por dia são suficientes para oferecer os benefícios sem exageros. O problema começa quando você transforma a fruta em sucos concentrados ou consome vários copos por dia. Nesse caso, a quantidade de frutose ingerida é muito maior do que o organismo precisa, e é aí que os rins e o fígado acabam pagando a conta. Outra recomendação é sempre consumir a fruta inteira, de preferência com casca, mas tomando o cuidado de lavá-la muito bem. A casca concentra fibras importantes que ajudam na digestão,
mas também pode carregar resíduos de pesticidas. A solução é higienizar corretamente. Deixe a maçã de molho em uma solução de água com bicarbonato de sódio por alguns minutos antes de comer. Isso ajuda a remover parte dos agrotóxicos e garante um consumo mais seguro. Se possível, prefira versões orgânicas, que, embora custem mais, reduzem significativamente a exposição a substâncias químicas que sobrecarregam os rins. E atenção, evite combinações arriscadas. Se você gosta de preparar sucos detox, use a maçã com moderação e não exagere em ingredientes ricos em oxalato, como beterraba e espinafre. Essas misturas podem aumentar o risco de formação de cálculos renais. A regra é clara: equilíbrio é sempre o caminho. Outro ponto essencial é entender que a maçã não substitui refeições completas. Dietas radicais baseadas apenas em maçã não só falham em entregar todos os nutrientes, como ainda provocam deficiências e sobrecarga metabólica. A fruta deve ser parte de uma alimentação variada, equilibrada e rica em diferentes grupos alimentares. Nunca caia na ilusão de que uma única fruta pode ser responsável por curar ou resolver todos os problemas de saúde. Se você já tem fatores de risco como hipertensão, diabetes ou histórico de problemas renais na família, redobre o cuidado. Nesse caso, consulte um nutricionista ou médico antes de mudar seu consumo de maçã. Pequenos ajustes na dieta podem ser decisivos para proteger sua saúde a longo prazo. E nunca deixe de fazer exames regulares. Creatinina, ureia, exames de urina e até ultrassonografias podem identificar problemas renais precocemente, antes que se tornem graves. Outro ponto que pouca gente comenta é a hidratação. A maçã, apesar de conter água, não substitui o consumo diário de líquidos. Se você exagera na fruta e esquece de beber água, pode estar contribuindo para um ambiente perfeito para a formação de cálculos renais. O ideal é beber pelo menos 2 litros de água por dia, ajustando de acordo com o seu peso, sua rotina e orientação médica. A água é o melhor aliado dos rins, porque dilui substâncias tóxicas e facilita sua eliminação. E lembre-se, o segredo não está em demonizar a maçã, mas em entender como ela deve ser consumida. Com equilíbrio, ela pode ser uma grande aliada da saúde, ajudando no funcionamento do intestino, controlando a glicemia e até contribuindo para a saúde cardiovascular. Mas o excesso, a falta de cuidado com as sementes, o consumo de versões industrializadas e a associação com hábitos ruins é o que transforma essa fruta em um perigo real. Agora você tem o conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Você sabe que até mesmo um alimento com fama de saudável pode se tornar um risco quando consumido da forma errada. E é exatamente esse tipo de informação que pode salvar vidas, porque os rins são órgãos silenciosos, e qualquer descuido pode custar caro no futuro. Então, antes de encerrar, eu quero reforçar o convite. Se inscreva agora no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Assim você ajuda a espalhar essa verdade e impede que mais pessoas cometam o erro que pode transformar a maçã em um veneno para os rins. Cuide do seu corpo, proteja os seus rins e nunca se esqueça: a saúde está nos detalhes. Pequenos hábitos podem ser a diferença entre viver bem ou carregar uma doença crônica pelo resto da vida. Agora que você sabe, faça a escolha certa e use esse conhecimento a seu favor.